Olá! Você já reparou que nas redes sociais muita gente da geração Z está genuinamente fascinada pelos anos 50? Vejam, roupas vintage, estética dinner americana, música rockabilly, filtro sépia, um visual retrô e de quebra, um certo ideal de família tradicional voltando com muita força, como se estivéssemos a um clique de entrar no filme do Elvis. Parece estranho à primeira vista. Ora, uma geração que cresceu com internet, crise climática, algoritmos, precarização e hiperconexão, ora, olhando para trás para uma época que nem viveu, como se aquele passado pudesse oferecer um manual de instruções para o presente. A pergunta que guia esse vídeo é a seguinte: o que essa nostalgia revela sobre o nosso presente? E por que ela se conecta tão facilmente com o estoicismo de TikTok, com a chamada neomanosfera e com essa sensação geral de que o futuro perdeu um pouco do brilho? A minha opinião é que isso não é só moda, muito menos só estética. Me parece aí um sintoma, né, de uma estratégia de sobrevivência emocional. Antes de mais nada, vale insistir num ponto. Ora, preste atenção. A geração Z não está regredindo, ela está somente o quê? Reagindo. E essa reação faz muito sentido quando entendemos o cenário em que esses jovens estão entrando na vida adulta. Vejam bem, um mundo em que Zygmunt Bauman descreve como de modernidade líquida, em que empregos, vínculos, identidades, promessas de futuro passam a escorrer pelos dedos e nada parece durar tempo suficiente para virar referência estável. Para explicar melhor, eu vou citar três pressões estruturais que formam, por assim dizer, o clima emocional de fundo dessa geração. A primeira é a precariedade no trabalho, onde a entrada no mercado vem marcada por competição intensa. Os contratos são frágeis, há um medo constante de automação e ambientes que romantizam o trabalho até cair, até você esgoelar, entendeu? Como se o burnout fosse uma medalha de honra. O resultado não poderia ser diferente de um realismo econômico bastante duro, onde você tem menos lealdade à empresa, mais cálculo de sobrevivência, menos sonho de carreira linear, mais tentativa de simplesmente não surtar no final do mês. Não por acaso, surge o movimento anti-hustle. Que é isso? Essa recusa a vender a alma para um ideal de hiperprodutividade, que acaba confundindo disciplina com autoexploração, não é mesmo? E aí eu não acredito que isso seja preguiça, não. Para mim, é um jeito de dizer assim, ó, mais ou menos: eu não vou morrer por causa de uma planilha. E agora a segunda pressão, que é essa aceleração tecnológica constante, onde crescer digital significa viver num fluxo permanente de notificações, crises, newsletters, threads, atualizações de software e as expectativas de resposta imediata. E aqui eu vou trazer o pensador Hartmut Rosa, que chama isso de alienação relacional. Ora, quando tudo muda o tempo todo, criar laços estáveis, projetos de longo prazo ou até mesmo uma rotina minimamente previsível acaba virando um sacrifício, um desafio diário, não é isso? Para quem nasceu dentro desse turbilhão, esse ritmo não é uma mudança. Vocês conseguem entender que isso não é uma mudança? É só uma textura básica da realidade. Eles foram acostumados com isso. E a terceira pressão é a anomia generalizada. Emily Durkheim usava esse termo para falar daquela sensação de que as regras do jogo mudam sem aviso, de que não existe mais um manual claro do que é uma vida boa, ou uma carreira respeitável, ou um relacionamento bem-sucedido. Quando não há um chão normativo minimamente estável para pisar, a ansiedade deixa de ser exceção patológica e acaba virando quase um padrão de funcionamento. Diante de tudo isso, buscar algum tipo de estabilidade parece ser um capricho, mas uma resposta talvez racional, ainda que às vezes ela pareça estar em formas meio curiosas, como feeds cheios de anos 50, frases estoicas e gurus de masculinidade falando em resgatar a ordem natural das coisas. E é aqui que entram duas peças importantes do quebra-cabeça contemporâneo: o estoicismo 2.0 e a chamada neomanosfera.
um lado, a gente vê um ressurgimento do estoicismo, mas não aquele estoicismo como disciplina filosófica estudada com calma, mas a versão estoicismo de bolso, aquela embalada em vídeos de 30 segundos com títulos do tipo Três frases que vão mudar sua vida ou Como ser inabalável emocionalmente em 5 passos. Para muitos jovens, sobretudo homens, essa estática estoica funciona como uma espécie de kit de sobrevivência emocional em um mundo que parece permanentemente caótico. Vamos pensar assim: focar no que está sob seu controle, tolerar frustrações, aceitar perdas, tentar não se deixar dominar pelos impulsos. Em termos pessoais, eu posso até achar esse movimento um tanto estranho, mas do ponto de vista psicológico, ele faz algum sentido. Ora, estudos mostram que elementos da prática estoica, como reavaliar crenças, distinguir o que se pode controlar do que não se pode, desenvolver certa distância crítica em relação às emoções, ora, isso pode reduzir a ruminação ansiosa e aumentar o senso de urgência, especialmente em contextos de insegurança e vulnerabilidade. Tentando explicar em outras palavras, parte desse neo-estoicismo, ele é, na prática, sim, uma tentativa honesta de encontrar ferramentas para aguentar o tranco da precarização, da aceleração e da anomia sem desmoronar por dentro. Todavia, o problema começa quando esse estoicismo lhe vira um produto como qualquer outro, altamente monetizável. A mesma filosofia que, em tese, deveria nos ajudar a lidar com limites humanos é facilmente capturada pela lógica de performance, na qual seja imperturbável, não sinta nada, não demonstre fraqueza, a vida é guerra, trabalhe até morrer. É sempre a mesma coisa, pessoal. Na prática, essa é uma ótima ideologia para você trabalhar até se esgoelar. Enfim, em vez de acolher vulnerabilidades, muitos conteúdos reforçam a ideia de que qualquer sinal de sofrimento é falha de caráter. Preste atenção, tá? O sofrimento é uma falha de caráter. Olha que louco. O que, ironicamente, só aumenta a vergonha e o isolamento de quem já está naquele limite. Estamos falando aqui de criadores que combinam autodesenvolvimento, discurso de disciplina no tipo virar um homem de alto valor e reconquistar o lugar do masculino. Tudo isso com narrativas de supremacia masculina e hostilidade aberta ao feminismo. E eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção, porque na prática é quase sempre o mesmo combo. Vamos lá. Um pouco de conselho sobre academia e alimentação, algumas dicas de produtividade, um pouquinho de psicologia de manual e, de repente, no meio de tudo isso, a mensagem de que o problema da sua vida não é seu, são as mulheres modernas, o feminismo, a correção política, a fragilidade da geração atual. E claro, tudo isso vem acompanhado de cursos pagos, comunidades exclusivas, mentorias de alto valor e um funil de vendas muito bem desenhado para transformar insegurança em assinatura recorrente. Esses criadores são especialmente atraentes para jovens homens que se sentem desorientados. Vamos lá? Trabalham em empregos instáveis ou vivem relações afetivas marcadas por ghosting ou incerteza, moram com os pais por falta de dinheiro e, nas horas vagas, mergulham em vídeos que prometem devolver respeito, identidade, controle em 30 dias. É sempre a mesma coisa, tá? Essa neomanosfera oferece uma narrativa simples e ordenadora. Vamos lá? O mundo está em caos, porque abandonamos hierarquias claras. Se os homens retomarem seu papel natural de liderança e as mulheres aceitarem sua vocação de cuidado e submissão voluntária, tudo volta a entrar nos eixos. Por que a geração Z sonha com os anos 50? Não é só moda retrô, é um sintoma de exaustão social, insegurança e busca por estabilidade. TikTok, neomansfera, thread estética, a retrotopia de Bayão. Voltemos então à nostalgia. A geração Z ela não tem memória pessoal dos anos 50, obviamente, né? Ninguém aqui está lembrando do rádio na sala ou do primeiro eletrodoméstico. O que nós temos é uma nostalgia protética, ou seja,
uma memória construída por imagens, séries, playlists, feeds, mas não por experiência direta. O problema é que esse passado, ele é cuidadosamente editado. As plataformas operam pela lógica da economia da atenção, como já expliquei várias vezes aí, que é o identificar o que te prende e te entregar mais daquilo, numa curva crescente de retenção. Curtir um vídeo de moda retrô, o que vai acontecer? Logo aparece decoração de casas anos 50, depois receitas da vovó, depois vídeos de família perfeita de antigamente. E ora, sem perceber, você foi deslizando de um interesse estético para um pacote inteiro de valores e hierarquias. Essa curadoria algorítmica seleciona quase sempre os aspectos limpos da década: ordem, simplicidade, previsibilidade, papéis de gêneros bem marcados, a sensação de que cada um cabe em seu lugar. Ora, ficam de fora convenientemente a segregação racional institucionalizada, a misoginia como norma jurídica e cultural, a supressão de minorias, a patologização de dissidências. E aí, a nostalgia, nesse sentido, ela não é um refúgio neutro, obviamente, né? Mas pensando bem, é um produto bem embalado, que vende tanto consolo afetivo quanto um certo pacote político, né? Vamos falar sério. O filósofo Zygmunt Bauman chama de retrotopia esse movimento de deslocar nossas esperanças de um futuro melhor, que já não parece crível, para uma utopia do passado, vista como mais segura, estável e natural. Quando o futuro é percebido como ameaça, por exemplo, crise climática, colapso institucional, precarização permanente, torna-se tentador acreditar que a solução está em recuperar uma ordem perdida, mesmo que essa ordem seja, em grande parte, uma ficção produzida por propaganda, filmes e agora por algoritmos. No mesmo movimento em que a nostalgia cresce, vemos emergir o apelo a hierarquias tradicionais, especialmente em papéis de gênero. De um lado, a figura da trade wife, caso a esposa tradicional que celebra o lar, a maternidade, a submissão voluntária ao parceiro. De outro, o homem de verdade, aquele prometido pelos gurus da neomanosfera, disciplinado, silencioso, forte, sem tempo para terapia porque está ocupado vencendo na vida. E aqui eu reafirmo que quando o futuro é nebuloso, estruturas com papéis bem definidos oferecem algo precioso chamado previsibilidade. A teoria da justificação do sistema mostra que temos um impulso interno para defender a ordem social, mesmo quando ela nos prejudica, porque acreditar que o sistema é justo reduz ansiedade e dissonância cognitiva. Em versões mais radicais da neomanosfera, esse impulso vira uma defesa quase religiosa de uma ordem patriarcal idealizada, em que a desigualdade ela é reembalada como natureza e complementariedade entre os sexos. Agora, isso não significa que quem se aproxima dessa estética, seja pela moda retrô, seja pelos conteúdos do estoicismo, seja pelos vídeos de relacionamentos tradicionais, está sendo simplesmente manipulado. Vamos deixar isso claro. Muitas vezes, o que está em jogo é uma tentativa genuína de encontrar chão, propósito, clareza num contexto que parece estruturalmente confuso. A questão ética nesse vídeo não é desqualificar essa busca, mas perguntar o seguinte: qual o preço das soluções que estão sendo oferecidas? Para aprofundarmos a crítica, precisamos de ferramentas teóricas mais afiadas. Simone de Beauvoir, no livro O Segundo Sexo, ela desmonta a ideia de um eterno feminino. Ora, essa suposta natureza fixa, maternal, dócil, passiva, que serviria de justificativa para confinar mulheres ao lar e à dependência econômica. Ela mostra que esse ideal é construído historicamente e mantido por instituições, discursos e imagens, funcionando como uma jaula de expectativas sociais. E também como um espelho cruel, porque ninguém consegue ser a mulher perfeita o tempo todo. Então, a sensação de fracasso muitas vezes é permanente. Os anos de 1950, frequentemente romantizados nos feeds,
foram dos ápices práticos desse modelo, onde a família nuclear estável muitas vezes se sustentava no trabalho invisível e não remunerado das mulheres. Vejam aí, os papéis de gêneros claros eram usados para limitar autonomia e justificar desigualdades. E a conformidade social era comprada ao preço da supressão sistemática de vozes dissidentes. Outra pensadora, Viola Klein, já apontava em 1963 como mulheres profissionais viviam a famosa dupla jornada, combinando trabalho pago e doméstico e desafiando silenciosamente a ideologia que queria confiná-las no lar. Quando a neomanosfera e certas vertentes de nostalgia dos anos 1950 vendem a promessa de uma ordem reconfortante, é isso que está em jogo, um alívio legítimo da ansiedade em troca da reatualização de hierarquias que, obviamente, limitam a liberdade de uns para garantir a segurança emocional de outros. Preferir hierarquias pode ser uma resposta compreensível ao caos. Agora, transformá-las em ideal político é outra conversa. Este vídeo teve o objetivo de tentar desmontar essa romantização da ordem tradicional e também perguntar que tipo de ordem queremos construir daqui para frente. Essa fascinação pelos anos 50, o boom desse estoicismo em vídeo curto e também o crescimento dessa neomanosfera, eu acredito que não sejam aí sinais de fraqueza geracional, mas sintomas complexos de uma sociedade esgotada, que perdeu a fé nas promessas de progresso e tenta, como pode, recuperar algum senso de propósito e controle. Sintomas, porém, merecem diagnóstico, mas não julgamento moral. Então, cuidado, julgar não é uma coisa muito apropriada para esse caso específico. Se a nostalgia nos oferece um espelho, talvez não valha a pena perguntar se gostar de estética retrô é certo ou errado. E talvez seja mais interessante usar esse espelho para encarar o presente. Aí, no caso, o que nos cansa hoje? O que nos falta? Que tipo de futuro vale a pena construir? E com quais formas de ordem, liberdade e de cuidado? Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com outras pessoas, deixe seu like, inscreva-se se achar adequado e um grande abraço. Vejo vocês brevemente.